Oi. Tem imagem, tem tudo? Posso ir pro ar? Tô pronto? O que é, filha? O streaming? Tem imagem? Posso falar? Tô no ar? Gente, boa noite. Nosso episódio é 186. Você mandou as coisas, os links, tudo nas redes. Ah, que massa, que legal, 187, né? Tá tudo em ordem, meu amor. Isso. Gente, boa noite. O programa ao vivo é assim. Eu quero, primeiramente, pedir desculpas a todos os queridos internautas, porque eu tive um pequeno contratempo. Eu já deveria estar aqui com vocês desde as 20 horas. E nós estamos com um pouquinho de atraso, 22 minutos. Mas eu digo a vocês que essa noite vai ser diferenciada, porque o Nocast comprou esse grito, o Nocast comprou essa briga, junto com a querida Valéria, que está com a gente aqui nessa noite. E a gente vai bater um papo muito esclarecedor. E eu espero que vocês compartilhem, que vocês divulguem o máximo que você puder. E eu gostaria muito que você comprasse também essa briga conosco, porque hoje a gente vai falar de feminicídio. É algo que está mexendo com a nossa nação, com o nosso estado e com a nossa cidade. Agora, bem recentemente, a gente teve o caso da nossa querida Maria, acho que Maria Fernanda. Fernanda com 12 aninhos, 12 né? anos. Olha, nós vamos falar sobre essas coisas, mas principalmente sobre a Nália, que é o grito que não quer calar, nem pode calar. E nós estamos aqui hoje à noite com a mãe dela. Querida Valéria, boa noite. Boa noite, meu querido. Obrigado por você ter disponibilizado seu tempo para vir hoje aqui conversar com a gente sobre tudo isso. Mas eu gostaria de saber o seguinte: você é de Parnamirim? Eu sou de Nova Cruz. Você nasceu em Nova Cruz? Não, eu nasci no Rio de Janeiro, aí eu vim para Nova Cruz, eu tinha acho que 5, 6 anos. Sei. E aí fiquei lá até os 18, e aos 18 anos vim para Parnamirim. E hoje eu tenho 44 anos. Ah, e você veio para Parnamirim com 18 anos Com de idade? 18 anos. Então você já é uma parnamirinense? Sim, eu me considero, né? É, sim. E a minha filha nasceu em Parnamirim. Ela era uma filha nossa. Era filha Sua de Parnamirim. filha de Parnamirim, nasceu aqui. Filha de Parnamirim. Nasceu, se criou, casou. Você é professora? Sou professora. Do estado ou do Do município? Estado. É eu mesmo? sou efetiva do Estado de Pedagogia Especial. Eu trabalho com crianças especiais. É mesmo? Que ofício lindo, né? Demais. Porque, demais. inclusive, Valéria, há uma deficiência muito grande a nível de professores que desenvolvem esse seu trabalho, não é? Demais, principalmente na rede municipal. Porque na rede estadual já tem um concurso para esse profissional. E na rede municipal ainda não tem. Não, não ainda é? não dispõe esse concurso para professores de pedagogia especial. Ainda não tem, não é? Não. Gente, olha, antes de tudo, eu gostaria de saber se vocês estão recebendo bem o nosso sinal, se o som está chegando legal. Tá chegando aí, Laísa? Tá, doutor Zico? O som tá baixo. Vê se você chega mais próximo do microfone, querida. Só puxar ele para você, ou a cadeira. É. Tá ouvindo bem agora as pessoas? Tá chegando? Era uma menina que muito provavelmente sofria violência doméstica para chegar ao ponto que chegou, mas ela estava sorrindo sempre, sempre, sempre. Nunca houve assim uma da gente olhar para ela e ver ela triste, ver ela chorando, nunca, nunca. E sempre era grata a Deus. Ela dizia para mim, ela dizia: mãe, quando a gente estiver mais sofrendo, é que a gente tem que agradecer a Deus. Ela que dizia isso. Por que, Analinha? Porque, mãe, a gente está sofrendo, a gente agradece a Deus, porque poderia ser pior. Poderia ser muito pior. Então, assim, foi 23 anos de ensinamento da minha filha para com a minha pessoa, né?
E eu não tenho pai, eu não tenho mãe. A nossa história de vida é uma história muito marcante. A minha mãe morreu nos meus braços, o meu pai morreu nos braços da minha filha. Aqui em Parnamirim? Aqui em Parnamirim. E assim, eu sou formada em pedagogia, sou pós-graduada também, mas quando foi no dia da minha formatura, no dia da colação de grau, né, eu sem pai, sem mãe, sem família, sem ninguém para ir, né? Aí a minha filha foi comigo. E aí quando eu fui entrando, eu com o doutor Yuri, que era meu padrinho de formatura, no Boulevard, estava lotado. Doutor Yuri, o ginecologista? Sim. Yuri muito Gargari. presente na minha vida. Yuri Adrenovich, né? Quero o maior bem do mundo a ele. Muito presente na minha vida, demais da minha filha. Aí, quando a gente ia entrando, todo mundo que entrava, a família levantava, batia a palma, né? Todo mundo. E aí, eu sou na letra V, sou uma das últimas a entrar, né? E aí, quando eu entrei, eu já estava com o coração meio apertado, porque, tipo assim, nossa, ninguém vai bater palma pra mim, né? Aí um cotoquinho desse tamanho ficou em pé, levantou a mãozinha sozinha no Boulevard lotado e começou a bater palma, né? E aí quando as pessoas viram isso, começou um levantar, dois levantar, três levantar, e aí eu acabei sendo uma das mais aplaudidas. E isso é uma das cenas muito marcantes, fora muitas outras que eu tive. Eu tive câncer no colo do útero, início de câncer. E quem cuidou de mim foi minha filha, sabe? A minha filha, ela era minha mãe, ela era meu pai, ela era minha melhor amiga, entendeu? E hoje eu posso ter, assim, eu agradeço a sociedade que está me dando apoio. O doutor Zico, que tá... Nossa, eu não sei nem como agradecer esse homem. A esposa dele também, que está muito presente comigo. Mas assim, não, que eu posso ter o mundo perto de mim, sabe? Mas eu me sinto sozinha. Era minha única filha. Minha única e amada filha. Sabe? Então, assim, esses 6 meses, tá lá isso de prova, eu não consigo me conter, eu não trabalho direito, eu não vivo mais, sabe? Eu não como mais, eu não consigo sorrir porque eu me sinto culpada, entende? E eu peço perdão à minha filha todos os dias. Peço perdão a ela e não escuto ela me perdoar. E esse perdão é porque quando o assassino cometeu o ato, foi de madrugada. Eu estava dormindo. E a minha filha também estava dormindo, né? E ele começou os golpes pela garganta, para que ela não gritasse, sabe? E eu não ouvi. E eu peço muito perdão por isso. Muito. Eu tava trabalhando quando a gerente ligou, a gerente do trabalho dela disse: é a mãe de Márcia? Muito querida ela na Ecológica, demais. A minha filha, ela era amor por onde ela passava. Aí, é a mãe de Márcia? Sim, sou a mãe de Márcia. Márcia não veio trabalhar. Eu trabalho numa escola em Neópolis o dia todo. Isso era umas 10 horas da manhã. Minha filha não foi trabalhar? Não. Eu vou achar ela agora. Uns 40 minutos é o tempo de eu chegar em Parnamirim. Aí chamei uma moto e fui, né? Fui para casa. E quando eu cheguei em casa, aí eu comecei a chamar pelo muro. E tinha uns rottweilers soltos que o assassino, Josué Viana, ele criava os rottweilers e ele treinava os rottweilers para atacar. Eram muito bravos de verdade. E a minha filha tinha uma pinchezinha, que era a vida dela, essa pinche, a vida dela. E aí eu comecei a chamar, chamei, nada. Aí meu marido disse assim, eu disse, eu vou pular. Não pula, os rottweilers, sei o que. Aí meu marido disse assim, eu vou chamar uma pessoa para destelhar a casa. Aí ele chamou, e quando ele chamou essa pessoa, eu já estava sentada em cima do muro para pular. Aí eu escutei quando a pessoa disse assim, é uma mulher e tem sangue. Olha, eu lá quis saber se tinha rottweiler e se era brabo, sabe por quê? Porque uma mãe, ela pula uma cova de 1000 leões para defender o filho.
Imagina você se eu não ia pular o muro com 2 Rottweilers. Pulei o muro. Você pulou. Pulei o muro. E quando eu pulei o muro, os Rottweilers me acompanharam até o quarto. Chegou lá no quarto, a porta estava fechada. Aí eu abri a porta, né? Quando eu abri a porta, tava aquele cenário de terror. Minha única filha. Que mãe consegue passar por isso? E tinha uma cachorrinha. A cachorrinha que ela criava estava em cima dela. A pinchezinha estava em cima das costas da minha filha. E quando eu vi, eu tive primeiro aquele impacto, foi de negação, sabe? Eu disse assim, meu Deus. Você não quis acreditar. Não. Eu disse, meu Deus, quem é essa moça? Como é que eu vou dizer isso para a mãe dessa moça? Aí eu fui, me abaixei e cheirei o cabelo dela. Aí foi quando a ficha caiu, sabe? Meu Deus, essa moça é minha. E a mãe sou eu. E aí foi ali que meu mundo acabou. Aí foi ali que eu morri. Porque eu não vivo. Eu vegeto. Todos os dias eu peço a morte, sabe? Porque eu não consigo viver sem minha filha. Ela era meu oxigênio. A gente conversava muito sobre isso. Analinha, você é meu oxigênio. Ela dizia, a senhora, o meu. Você foi a primeira a encontrar a Valéria? A primeira? Foi porque... Você teve um contato com a sua filha na noite anterior? Sim, sim. Conversou com ela, tudo normal? Sim. A gente estava planejando ir para um rodízio, que seria a minha sobrinha estava completando 15 anos. Aí nós estávamos planejando ir para um rodízio. Aí ela disse assim, eu disse assim, Analinha, eu vou pagar o de Joane, que era a minha sobrinha. Aí ela disse assim, e eu pago o de Josué. Na noite anterior? Foi. Na noite anterior. Sim, e antes de eu pular o muro, a primeira atitude que eu tive foi ligar para a família dele. Você não falou com ele? Não, porque eu tentei falar com ele, mas ele já tinha bloqueado. Ele cometeu o ato e bloqueou a família. Porque eu tentei falar com ele. Eu tentava falar com ela e tentava falar com ele. Mas estava tudo normal na noite anterior, Valéria? Tava, aparentemente sim. Tudo normal? Tudo, aparentemente sim. Que coisa incrível. Pois é, aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a família dele, sabe? E aí a família dele, eu perguntando, e a pessoa lá que atendeu disse assim, não, eu não sei onde é que tá, eu não sei onde eles estão, calmamente. Aí eu disse, será que não tá na casa do irmão dele? Será que eles foram para lá? Não, eu tenho certeza como não foram. Eu tenho certeza. Aí eu disse, então vou ter que chamar a polícia, porque os Rottweilers estão soltos. Chama a polícia, pode chamar. Pronto. E sendo que, sim, aí a pessoa lá que atendeu, da família dele, disse assim, isso foi na quarta, aí ela disse assim, eu avistei Márcia na sexta-feira. Só que Márcia Anália, minha filha, saiu de Santa Teresa para Passagem de Areia a pé na segunda-feira para levar um presente para a sobrinha dele. Olha como essa menina era amor. Exatamente quando aconteceu. Porque ela foi na segunda-feira de Santa Teresa para Passagem de Areia a pé levar esse presente. À noite? De tarde. Ah, tá. Foi levar esse presente. E aí, isso aconteceu na madrugada da terça para quarta. Pois é. Terça para quarta. E quebrou uma faca nela, né? E continuou com outra. Com outra? E quando foi meu marido, meu cunhado e minha irmã, foi lá limpar o local. E eu tive que entrar lá para ver as coisinhas dela, o que é que eu ia doar, o que é que eu ia ficar. E aí no canto da parede tinha uma mochila, que era a mochila dele trabalhar. Aí a gente foi abrir a mochila para ver o que é que tinha dentro, tinha uma faca desse tamanho dentro da mochila, dele trabalhar.
sabe? Então, assim, o que leva a crer que ele realmente ele estava planejando. E eu acredito até que ele, quando ele estava arquitetando o crime, eu acredito até que ele fez as contas de quantos anos ele poderia passar preso. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque na audiência, na primeira audiência, ele disse que vai sair, que vai voltar a viver em sociedade e refazer a vida dele. Construir uma família. Então, eu acredito que ele até calculou, porque tem a questão de bom comportamento, tem a questão de 1/3 da pena. Então, vamos supor que ele tem o quê? Ele tem 30 anos. Vamos supor que ele tenha calculado passar 15, 20 anos preso. Ele tem 30. É. Né? Vamos supor Quando eles começaram a namorar, Valéria? Em 2018. Não, eles casaram em 2019, né? Mas ela tinha quantos anos? 18, quando começou. Quando começou a namorar ele? Sim. E ele mais velho, 7 anos? Sim. Ele tinha tipo 25 anos? É. Você gostava dele porque eu vi que você tinha ele como um filho? Como filho. Ele como era da sua casa? Da minha casa. Ele era da minha casa. Pra você ter uma noção, quem lavava a roupa daquele mundo era eu. Não era a mãe dele não que lavava a roupa dele, era eu. Você cuidava como um filho? Sim. Por que que eu lavava a roupa dele? Porque a minha filha trabalhava todos os dias, então ela só tinha folga um dia na semana e eu queria que nessa folga ela descansasse, né? Então aí eu pegava a roupa dele, a roupa dela e a dele para lavar. Não tinha como eu lavar só a dela, porque ela não ia descansar, que ela ia lavar a dele, né? Então até a roupa dele eu lavava. Eu amava ele como um filho. Eu apresentava ele para todo mundo assim. Essa é minha filha e esse é o filho que Deus não me deu. E que bom que Deus não me deu um filho dessa qualidade, né? E ele, nos contatos dele, o meu contato estava lá, sogra, mãe. Eu fiz muito por ele. Eu dei uma casa. Eu fiz um empréstimo para comprar um carro. Valéria, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando você conheceu ele, eu já percebo que a sua filha para você excede rubis, pérolas e ouro. Era uma menina para você que era tudo. Uhum. Tá certo? Sua filha única. Pois bem, quando você conheceu ele, você viu ele como perfeito? Como o homem que você queria para fazer sua filha feliz? Olha, foi essa a impressão que você teve? Ele tem muita lábia, sabe? Muita lábia mesmo. A primeira vez que eu avistei ele, Você quer um café? Não, não quero, obrigada. A primeira vez que eu avistei ele, eu não tive uma boa impressão, né? Não? Não tive. A primeira vez eu não tive uma boa Que impressão. ela levou ele até você, para você conhecê-lo? Que na verdade, eu não tive uma boa impressão dele. Mas aí ele tem muita lábia, começou a conversar, e assim, prestativo, solícito, faz muito favor, Muito fazia, educado. educadíssimo. Envolvente. Muito, muito. Ora, ele era segurança, né? Ele era segurança. Sei. Ele pregava na igreja também. Ah, ele era um irmão em Cristo evangélico? Exatamente, é. Qual a igreja? Salvo engano, Assembleia, né? Assembleia. Você é cristã evangélica? Não. Não, mas é temente a Deus. Sou temente a Deus. A sua filha era cristã evangélica? Sim. Ela era. Era. E aí na igreja se conheceram? Não se conheceram na igreja, não. Se conheceram na casa de amigos. Foi? Foi. Aí quando você viu, não gostou? A primeira impressão que eu tive dele, eu não gostei. Mas ele teve o dom de mudar essa coisa, essa primeira impressão, né? E antes de eu fazer a casa deles, nós moramos juntos, acho que 4 anos, sabe? E assim, eu nunca presenciei uma briga deles. Nunca presenciei uma briga deles enquanto eu estava morando com eles. Aí fiz a casa deles por trás da minha. E aí. Eles passaram quantos anos casados, então, Valéria? Eles casaram em 2019. Ah, conheceu 18, 19, É. 4 anos, porque ela faleceu com 23, não é? Isso. E assim, eu não via a briga deles. Mas ela aparecia, de vez em quando ela aparecia com alguma coisa roxa, assim,
E aí eu perguntava, Nalia, isso aqui? Ela, amanhã fosse cachorro. E sempre sorrindo, os olhos dela pareciam assim, estrelas, sabe? Sempre brilhando, sempre brilhando. Você não percebia Não. nada que ele Quando eu pudesse... comecei a perceber um clima estranho, eu chamava ela dizendo, Nalia, vocês estão brigados? Não, mãe, a gente não brigou, não. Não, mãe, a gente não brigou. Pouco tempo, uns 3 meses antes do crime, eu acordei com ela batendo na minha janela, né? Ela batendo na minha janela, na janela do quarto, e quando eu abri, ela estava assim com o rosto sanguentado. Aí eu perguntei o que foi, eu estava tão desorientada que eu pensei que tinha sido briga, que ele trabalhava à noite. Na hora eu pensei que ele estivesse trabalhando e que aquilo dali tivesse sido briga dos cachorros e que ela tivesse ido separar. Aí eu disse, venha pra cá, venha pra cá. Ela foi lá pra casa, eu lavei, botei gelo. Aí ela disse que tinha sido ele. Aí eu perguntei por ele. Aí ela disse, como todo covarde faz, fugiu, né? E ela, com todo amor, ela amava demais aquele homem. Amava, amava, amava tanto que ela deu tempo pra ele fugir para ela poder me chamar. E aí eu fui denunciar, eu quis denunciar e ela não deixou. Ela disse, mãe, eu não quero mais ele. A gente vai se separar. Deixa do jeito que tá, ele fica pra lá e eu fico pra cá, vou fazer minha vida. Pronto. E aí ela ficou comigo. Ficou na minha casa. E aí ele ameaçava pegar a cachorrinha dela, né? Que ela era doida pela cachorrinha que tá comigo até hoje. E aí começou a perturbar ela pelo celular e voltaram. Né? Voltaram. Ele veio falar comigo, ele se desculpou. Disse que não ia mais acontecer. Eu disse que não queria mais ele morando lá na minha casa, a casa que eu dei para minha filha. Não queria morando lá. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tive medo de bater os pés, de não deixar ele morar lá e ele levar ela para outro lugar. Porque, assim, como teve aquilo ali, foi a primeira vez. Você falou com ele depois disso? Falei. Foi a primeira vez, então o que acontece? Nem nos meus piores pesadelos eu imaginava que ele chegasse ao ponto de matar. Mas depois disso, eu fiquei apreensiva com ele bater, né? Dele achar que ele estava batendo nela. E aí ela foi e disse assim, mãe, a senhora me deu a casa, a senhora me emprestou, manhã. Aí eu disse, não, mulher, a casa é sua. Ela disse, então, não é melhor do que alugar um canto e morar no outro canto com ele, que eu não tenho coragem de deixar a senhora. Me quebrou, né? Totalmente. Me quebrou. Jamais eu queria minha filha longe de mim. E eu fico imaginando assim, foi ali do meu lado. Ele fez a atrocidade que ele fez. E eu acredito que se ele estivesse em outro local, ele teria feito, teria enterrado e estava chorando comigo. Você acredita Eu que ele teria acredito essa nisso. frieza? Acredito, porque olha só, ele sapateou em cima do sangue dela. Sapateou, porque da onde estava o corpo dela até o banheiro, vai as marcas de pé com sangue. As marcas de pé com sangue. No chuveiro tem uma mão, sangue. Foi abrir o chuveiro. Então ele, veja bem, que ser humano é esse? Que ser humano é esse? Que mora com a pessoa há muitos anos, mata uma pessoa dormindo, vulnerável, né? Sem defesa nenhuma. Ela estava na cama? Tá, não, quando eu a encontrei, estava no chão. Tava no chão. Aí ele matou ela, deixou ela morta aqui. Isso é um sangue muito frio. Deixou ela morta, passa por cima do corpo, que o corpo estava aqui e o banheiro é aqui. Passou por cima do corpo aqui, ó. Veio aqui, tomou banho, se arrumou, ajeitou o cabelo, botou uma roupa limpa, voltou, subiu na moto e foi embora. E essa menina ficou lá. Será que essa menina não ficou agonizando? Quanto tempo ela pode ter sofrido, né? Pois é. Será que essa menina não olhava? Eu fico assim, eu tô à beira de uma loucura, sabe? Eu tô à beira de uma loucura de verdade. Porque eu fico sentindo as dores das facadas. Eu fecho os olhos e fico imaginando minha filha ensanguentada, olhando para ele assim, pedindo ajuda. E nas mãos dela tem marcas como se ela tivesse tentado se defender.
sabe? Tem marcas de furada. Mas ele foi tão cruel que os golpes foram na garganta. Vários golpes na garganta. Não tem como ela gritar. Né? Ele confessou, Valéria? Confessou. Ele confessou. E a motivação que ele deu para esse crime, com requinte de crueldade, foi suposta traição. O que não tinha. Essa menina só saía de casa com ele. E só voltava com ele. Não saía para lugar nenhum no seu trabalho. Lugar nenhum mesmo. Jamais isso fazia parte da índole da minha filha. Só a igreja, né? E a igreja. E ele também, evangélico? Fazia um tempo que eles estavam afastados, que eles não estavam indo para a igreja. Fazia um tempo. Que os dois não iam à igreja. Que os dois não estavam indo. Gente, eu tô impressionado com o papo que eu tô tendo com a Valéria. Realmente é muito contundente. Esse testemunho dela é forte. Eu já me emocionei aqui diante de Deus. E eu confesso a você que eu estou abismado com a frieza. É muita frieza. E o requinte, não é? Porque eu estive vendo algumas páginas policiais e sites. Eu fui ver sobre esse absurdo cometido, não é? Um feminicídio, algo muito truculento. E eu já quero dizer a você que eu divido muito isso contigo. Eu queria saber, a gente tem chat. Eu quero dar uma olhadinha, ver o que é que as pessoas estão comentando, Valéria, falando. Eu estou impressionado como é que algo aconteceu tão perto de você, não é? Pois é. E você tem se sentido, de certa forma, culpada? Exato. Por ter sido ali em cima de mim. Mas, olha, Valéria, não se culpe por isso não, porque eu quero até chamar a atenção dos queridos todos que já estão dentro do chat com a gente. Caramba, a luta de Valéria não é fácil. Esse caso não deixará apagar muitas histórias de outras mães. É verdade, o Kézia. Amigos queridos, diante de tudo isso, precisamos manter vivo o desejo de se cumpra a justiça. Olha, Amanda Caroline está aí. Ou Amanda, intuição de mãe é verdade, viu, querida? Não é brincadeira. Boa noite, Avena, Joilma, Raíssa. Olha, Valéria, estamos juntas nessa. Vamos todas gritar por justiça por esse crime. Inacreditável, né? Somente o Senhor pode aliviar essa dor de Valéria. Somente. Cida Melo, que Deus te dê força, pois Ele será o juiz dessa sua luta. É verdade. Eu sempre fui uma menina boa, de coração bom, alegre. Não merecia. Minha filha tem que parar, senão eu não consigo ler. Fernanda Ferreira, a senhora não tem culpa nenhuma. O único culpado é ele, isso aí, negligência da família dele. Eu queria te dizer algo interessante, Valéria. Eu recebi já muitas pessoas aí onde você está sentada. E muito recentemente, eu recebi uma irmã nossa querida, que ela foi por 5 anos severamente maltratada pelo marido. E ela escapou das mãos desse psicopata por obra divina do Senhor. E nessa noite eu conversando com você, você tem me dado todas as características de que esses caras têm. Começa, sabe, pelo discurso. Isso. Pela forma perfeita de falar. Eles são, com o tempo, atraentes. Depois eles começam, olha, mulheres queridas, prestem muita atenção nisso tudo. O depoimento de Valéria é rico, muito rico, para que não possa acontecer com vocês que são mães,
para que a gente possa evitar esse tipo de animal solto na sociedade, para que a gente fique atento. Porque Valéria é uma guerreira, era uma mulher que tinha que ir logo cedo para a luta. Ela tinha que trabalhar para ajudar a manter a casa, para ajudar a realizar os sonhos da filha amada dela. Aí vem um cara sutilmente, caladinho, depois muito educado, muito cordial, muito gentil, mas que eu quero te perguntar, Valéria, devagar ele talvez tenha começado a tentar afastar tua filha de você? Sim. É característica desse povo. Eles começam devagar, vai te envolvendo, vai envolvendo você. Depois ele começa a tirar, a afastar você da sua família. A minha filha, ela tinha um sonho de ser enfermeira, sabe? Era o desejo Era o dela. desejo dela. E aí eu pagava o curso para ela de enfermagem, lá no grau técnico. Sim. E esse sonho dela era só por causa de mim, sabe? Mãe, eu quero ser enfermeira, porque quando a senhora tiver idosa... Para cuidar de você. E aí, quando ela começou o curso, ele começou a encrencar. Ele começou a dizer que as enfermeiras, todas as enfermeiras tinham caso com médicos. Eu não acredito. Entendeu? O ciúme dele, a loucura dele, era tão grande a esse ponto de dizer isso. Que enfermeiras tinham caso com enfermeiras ou com médicos. E que ela não ia fazer enfermagem. Mas ela continuou fazendo, né? Era o sonho dela. Ela tinha muitos sonhos. Era uma menina muito trabalhadora. Demais. É linda, ela é muito linda, né? Ela trabalhava na Ecológica, em Natal. E ela ainda vendia as coisinhas dela, maquiagem. Ela tinha um sonho de colocar uma loja física de maquiagens. E aí eu tô tentando, pela memória dela, eu tô tentando levar esse sonho adiante. É um sonho, não é meu. O meu sonho, graças a Deus, eu realizei. Se 100 vezes eu nascesse, 100 vezes eu queria ser professora. É mesmo? 100 vezes eu nascesse, eu queria ser professora. E o sonho da minha filha era ter uma lojinha. Então, assim, pela memória dela, eu ainda não tenho. Eu tenho espaço físico, mas eu ainda não tive condições de fazer. Mas eu vou fazer. Esse sonho só está adiado. Então, ela já tinha a lojinha online. Para você ter uma ideia, o nome da loja era MJ Stories, que era Márcia e Josué. Tudo dela era ele. Aí era MJ Stories. Eu só fiz tirar isso e deixei Anália Stories. Se você desse um pedaço de bolo para ela tirava, ela partia no meio. Não, ela não partia no meio, não. Ela partia onde mais da metade e ela guardava para ele. Entendeu? Ela era apaixonada? Demais. E de onde ele tirou essa coisa? Foi depois que você percebeu que ele bateu nela? Que ele começou a criar essa ciumeira? Que eu tenha percebido, sim. Mas no depoimento dele, no primeiro depoimento, ele fala que desde o namoro, Você que estava eles lá? brigavam que eles brigavam por causa de ciúmes. Você estava lá nesse depoimento com o caríssimo doutor Zico? Não, estava na audiência. Na audiência? Na audiência. Como é que você foi buscar forças, Valéria, para se deparar com... É assim, todo mundo pergunta ou fala assim, como você é forte? Eu não sou, Noca, forte. É muito. É porque eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Eu não sou forte, eu não tenho opção. Entendeu? Eu tô de luto em luta. Eu tô de luto em luta. Tem dias, ontem foi um dia, que eu não consegui me levantar. Pra nada, nem pra comer. Sem forças. Nem pra comer. Literalmente jejum ontem. Meu marido levanta, quando ele vê que eu tô com o lençol assim na cabeça, ali ele já sabe que eu não quero ver, ouvir e nem falar, sabe? Mas eu queria isso pra sempre. Eu queria não ver mais, não ouvir, não falar. Porque sem Anália, eu não sou ninguém. Eu tô me sentindo como se ele, o assassino, tivesse me pendurado numa árvore e tivesse arrancado minha pele em vida. É assim que eu tô me sentindo.
Então, tem dias que eu não sou ninguém. E tem a cachorrinha dela, a Lara, que era a que estava em cima dela. É a herança que eu tenho de Anália. E eu tenho que me levantar porque eu tenho que cuidar dessa cachorrinha. E ela tá com. Ela tá em estado de ansiedade. Eu tava arrumando as coisas da minha filha de enfermagem, tá lá a bolsa dela, todas as coisas dela de enfermagem. E eu não tive coragem de lavar o jaleco dela. Não tive coragem. Aí eu arrumando o jaleco caiu. Aí a cachorrinha foi pra cima. Nossa, você precisa ver como foi o estado de desespero da cachorrinha. Pelo cheiro dela ainda que O está cheiro lá. tá no jaleco. Eu não lavei ainda esse jaleco. Não tive coragem de lavar. Ai, Jesus. Olha, Valéria, é muito legal. Já tá vindo perguntas de tudo que é jeito, de tudo que é forma para você, porque esse assunto tem muita contundência. Você entende que por sua filha e por muitas filhas você não pode se calar? Eu entendo, né? E talvez por isso que eu ainda esteja de pé pra gritar, porque ele calou a voz da minha filha, né? Quando ele golpeou aqui, ele silenciou ela. Mas eu sou a mãe dela até depois da morte. Eu sou a mãe dela e eu vou gritar. Ela não tem voz, mas eu tenho. Eu vou gritar pela minha filha para que parem de nos matar. Já não estão mais nem se importando com idade. Já foi minha filha de 23 anos, foi Maria Fernanda de Agora? 12 anos. Nem com Absurdo. idade estão se importando mais. Se é a única filha, se não é. Você sabe que o seu depoimento, Valéria, pode acreditar, isso vai repercutir muito ainda. Você pode salvar muitas vidas. Um dia eu sei que Deus vai lhe mostrar o porquê de tudo isso, que a gente tem coisas que a gente não consegue explicar. A gente muitas vezes pergunta para Deus. Mas quem está livre dessas pessoas nos dias de hoje, quem poderá estar são pessoas como você que está vindo aqui e está dando um depoimento desse de muita contundência. Porque você está sentindo na pele uma dor que não tem como a gente dimensionar. Por mais que eu queira estar no seu lugar, eu não tenho como sentir o que você sente. Mas é importante, muito importante, tudo isso que você está falando, porque por mais cuidadosa e vigilante que você tenha sido, o cara foi frio. Exato. Ele foi frio, ele foi, eu não vou nem chamar isso de inteligência, não. Ele foi muito maldoso, ardiloso. Um cara desse, ele tem que apodrecer. Olha, Valéria, eu sou muito a favor da mudança do processo penal nosso, que para mim ele já está mais do que ultrapassado. Ele é de 1942, se não me falha a memória. O doutor Zico está aqui e bem sabe disso. Olha, está na hora de mudar, porque um cidadão desse, ele nunca mais poderia voltar a conviver no meio de pessoas normais. Porque ele não matou só uma pessoa. Ele foi cruel com a sua filha, mas matou você. Exato. Tá certo? Você hoje talvez não tenha nada de estímulo nenhum para viver. Eu não tenho, não, que eu não tenho objetivo de vida, porque assim, a minha vida toda eu vivia para minha filha. Eu fiz um concurso por causa dela, para dar tudo a ela, para dar o melhor para ela. Para você ter uma ideia, quando eu fiz o concurso, que chegou o dia de corrigir o gabarito, eu tinha um computador convencional, daqueles computador antigo, né? E aí eu estava sentada na cadeira no computador. Na sua casa. Sim. E a minha filha estava de joelho do meu lado. Não estava sentada, não estava em pé, estava de joelho, sabe? E aí quando eu dizia, acertei uma questão, acertei. Aí ela dizia, glória a Deus.
Quando eu dizia acertei mais uma, ela dizia de novo. Enquanto eu estava sentada, ela estava de joelho, sabe? Então, assim, eu vivi por e para ela apenas. A vida toda. A vida toda, 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 toda. Por e para ela. A minha filha teve todos os aniversários até os 23 anos. Até os 24. Na verdade, você se doou, né, Valéria? Demais. Em função da felicidade dela. Até os 24 anos ela teve, porque já tinha acontecido o ato, mas a gente fez uma comemoração na escola, fez uma homenagem, não foi isso? A gente fez lá uma homenagem para ela, já tinha acontecido 24 anos dela. E assim, eu sempre trabalhei, Noca, em escola privada, né? Antes de ser concursada. E nunca fiquei desempregada, exceto uma vez que eu fiquei 3 meses desempregada. Nesses 3 meses, eu como mãe solo, né? Cortaram água, cortaram luz. Poxa vida. Cortaram internet. E aí, eu tava vivendo sobre a ajuda da madrinha da minha filha, que mora vizinho, né? E aí, Noca, teve um dia que na minha casa tinha um pão, só tinha um pão. Um pão francês nesse dia. A minha filha estava dormindo. E aí eu tava com fome, mas você sabe, mãe, como é que é, né? Eu disse, vou deixar guardar esse pão pra Analinha. Aí ela acordou. Aí quando ela acordou, eu disse, chega Analinha tomar café, só tem um pão. Aí ela disse, a senhora já comeu? Eu disse, faz tempo que eu comi, barriga cheia, coma aí, mulher, esse pão. Ela pegou o pão e fez assim, ó. Dividiu. Foi. E ela disse assim, mãe, se a sua barriga tiver seca, se a sua barriga tiver vazia, a minha nunca vai estar cheia. Viu? Essa menina, como era iluminada a minha filha. Eu acredito até, não sei, mas eu acredito até que o assassino tinha um pouco de inveja dela, sabe? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Você acredita que pela forma dela ser, É. dela agir com as pessoas? É, exatamente. Eu acredito que sim, que ele tinha inveja dela. E assim, eu não deixava faltar nada. Ó, o fogão dela foi eu que dei, a geladeira dela foi eu que dei, coisa de panela foi eu que dei, sabe? A casa foi eu que dei. Você construiu a casa para ela e ainda mobiliou toda a casa praticamente. Exatamente. Para vê-la feliz. Exatamente. Você percebia que ela estava feliz? E assim, a minha filha sorrindo, a minha filha feliz, meu Deus, para mim era um céu. Quando ela disse para você que não queria mais ele, quando foi que ela disse isso para você? Em que momento, Valéria? Ela falou isso quando ele cometeu o ato de bater aqui nela, né? Que sangrou. Ela disse que não queria mais, que ia se separar e que eu não me preocupasse, que estava tudo bem, que ela ia ficar lá comigo. Aí eu até falei para ela assim, ó, Nalinha, você tem uma casa, você tá ficando em condições melhor do que eu fiquei quando me separei de seu pai. Você tem uma casa, tem um trabalho, tem sua mãe, vai comprar um carro e vai ficar tudo bem. Rapaz, é uma coisa interessante que tem aqui. O doutor Zico fez a observação aqui, porque agora eu falei, como a lei é branda, agora há pouco, é sempre bom, né? A gente tem um advogado aqui do lado, ele é um advogado especialista na área criminal, penal. Recentemente foi sancionada a Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024, que trouxe significativa alteração na forma como o feminicídio é tipificado por ordenamento brasileiro, no intuito de prevenir e coibir a violência praticada contra a mulher. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada com mais detalhes, vocês dêem uma olhadinha na Lei 14.994, e agora, muito recente, gente, de 2024, porque houve essa alteração contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E isso vem no momento, esse ordenamento jurídico aí vem no momento que a gente tem passado, sinceramente, por situações cada vez mais assustadoras, porque eu estou falando aqui com a mãe de Anália que isso foi de uma repercussão estrondosa. E uma coisa muito recente, faz meses.
Ontem a gente teve a triste notícia Da Maria Fernanda. da Maria, de 12 anos. O cara, pelo amor de Deus, é um monstro. Tanto quanto o Josué, que praticou essa atrocidade com a sua filha, tirando a vida. E já fazem, parece que premeditadamente, com essa condição de ter a soltura. Eu sou réu primário, eu tenho um endereço fixo, um emprego, um trabalho, e a justiça vai lá brandamente e daqui a pouco pode soltar de novo. Que para mim tinha que apodrecer na cadeia, porque fez tudo pensado, tudo maquinado, articulado, de forma fria, muito fria. E você acredita que o advogado dele pediu absolvição sumária? Pediu absolvição para ele, alegando legítima defesa. Legítima defesa... Pelo amor de Deus. Ele não tem um arranhão, até porque ele fez até corpo de delito, não foi, doutor Zico? Não tinha um arranhão de nada, a menina estava dormindo e mostra, tem furadas aqui como se ela quisesse se defender. E ele tinha bem mais estatura do que ela. Na perícia, né? A perícia bem mais comprovou. Estatura, Pois ele pediu absolvição sumária, alegando isso, legítima defesa. Valéria, eu vou lhe pedir perdão agora um minutinho, antes da gente continuar. Eu quero muito agradecer os colaboradores que fazem esse programa aqui acontecer, porque a gente tem uma produção muito independente. Então a gente depende de quem colabora conosco aqui mensalmente e nos ajuda. Eu quero fazer uma propagandazinha, se você permitir. Com certeza. Tá? Antes da gente continuar com a nossa conversa. Tá certo? Lê aí. A gente tem alguns colaboradores e o Boi na Brasa é um deles. Eu não sei se você conhece o restaurante Churrascaria. Conheço, logo gosto ali na muito entrada do PH3, né? Eles agora estão inaugurando uma costela maravilhosa. Se você gosta de comer costela, eu aconselho que dê uma chegadinha lá no Boi na Brasa, que eles têm muito carinho em tudo que faz com o alimento. Quero agradecer demais esse apoio e o carinho. Olha, o Colégio Evolução. Esse colégio está aqui conosco há 20 anos. Eles estão de matrículas abertas. Eles são uma escola muito focada nos nossos filhos. Eles têm muita responsabilidade com os nossos filhos e com os netos também. Eles são bilíngues, eles fazem socioambiental, eles têm quadra de esporte, eles têm livraria, eles têm tratamento psicológico com as crianças, psicopedagogos, não é? Você que é da área, não é? E a Josi com o Marcelo, eles cuidam muito bem de toda a estrutura, não só a física, como a estrutura humana. É uma escola humanizada e eles estão agora, quem correr lá para fazer as matrículas, com preço muito diferenciado. O Colégio Evolução está ali pertinho daquele Cidade Atacado. É em Rosa dos Ventos, né? É, ali em Rosa dos Ventos. Eles têm uma estrutura linda, um colégio muito bem cuidado. Eles têm muito zelo e preocupação com os filhos, com os netos, daqueles que levam seus filhos para lá, entregam a responsabilidade de educar. Eles são sistemáticos, eles preparam seus filhos, os nossos filhos, para a vida. Muita atenção e responsabilidade deles têm com isso, muita disciplina, sabe? É uma escola maravilhosa, conduz muito bem os nossos filhos. Eu quero agradecer muito a eles pelo apoio que eles dão ao Nocast, que é através desse povo que a gente está aqui conversando com você, dando grito para que essa situação da sua filha amada e querida não pare por aí. Porque, como eu falei, apesar da dor intensa que você sente, você ainda tem que lutar muito na justiça para que isso tudo possa repercutir. Doutor Zico, o senhor queria dar uma palavra sobre essa mudança? Você quer dar uma palavra? Pode ficar aí, querida. A gente está com a presença do advogado criminalista doutor Zico, muito conhecido da nossa Parnamirim, e ele vai falar um pouco, põe a sua cadeira mais um pouco para cá, Valéria, por favor, o programa ao vivo é assim, sente mais para cá um pouquinho do microfone, doutor Zico, se puder chegar mais próximo, que esse microfone ele é isso aí. Gente,
já esteve comigo aqui na condição de candidatíssimo a vereador. Doutor Zico ele foi muito bem votado nesse pleito agora 2024. Eu sei que ele já vai agradecer muito a todos que colaboraram, mas ele é o advogado que está cuidando dessa questão toda. Ele que brilhantemente, na audiência de custódia, manteve preso esse assassino aí, o Josué, não é? E eu queria saber, porque eu falei aqui, gente, há pouco, que eu achava a lei branda, não é? Com esse tipo de crime. E ele orientou que tem uma alteração a fazer. Eu gostaria muito. Doutor Zico, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo novamente ao Nocast, viu? Meus parabéns pela sua brilhante votação. Muito obrigado. Tá boa certo? Noite, Doca, todos que estão nos acompanhando, né? É uma situação muito delicada. A gente tem acompanhado esse caso desde o início, aqui dando total assistência jurídica à Valéria, né? Eu atuo no processo como assistente do Ministério Público. Né? Fazendo o trabalho de acusação. Sim. Né? E o nosso objetivo é que a justiça seja feita, né, com relação a esse caso. A gente lamenta muito, né, não só esse caso, como vários casos de feminicídio têm ocorrido, né? E como você já citou aqui, recentemente, né, ontem mesmo, veio à tona o caso da Maria Fernanda, um absurdo. E nós, sociedade, não podemos calar. Não podemos. Ficar com os braços cruzados e deixando as coisas acontecer. E justiça, ela tem que ser feita, assim. Tenho certeza, Noca aí, Valéria, que com relação ao caso de Marcenália, vai sim ser feito justiça. Vamos trabalhar para que ele pegue uma pena máxima, né? No nosso país, hoje, a pena ela vai até 40 anos. Né? É o limite, né? O limite era 30, né? Mas houve Passou agora 40. Inclusive, recentemente foi aprovado a lei, o projeto de lei 4.266/2003, inclusive já está em vigor, né? Que antes a pena de feminicídio iria de 12 a 30 anos. Hoje não, hoje vai de 20 a 40 anos. Em regime fechado, doutor? Não tenho dúvida de que o bandido, o criminoso que comete esse tipo de delito, ele vai sim responder inicialmente no regime fechado. Por quê? Porque a pena mínima ela é de 12 anos. Hoje, para o feminicídio, a pena agora passou a ser de 20 anos. A mínima? A mínima. Estou falando a mínima. Sim. A mínima. Ultrapassou os 8 anos, ele já responde inicialmente no fechado. Já o seu crime hediondo, ele vai ter que responder ali 2/5 ali da pena no regime fechado. Para ter o direito de progressão. A dosimetria diz isso, né? Jurídica, né? Exatamente. Então, ele vai responder 2/5 da pena a qual for aplicada e ele responde no fechado. Né? Se houver a possibilidade então que juridicamente ele passe no mínimo 8 anos em regime totalmente fechado? Eu acredito aí que no mínimo ele passe 10 anos no regime fechado. Recentemente, a gente, em outro caso aqui em Parnamirim também, né? Um caso que ocorreu ali na Liberdade também, um caso bem parecido com o caso aqui da Marcenália. A gente conseguiu uma pena, uma condenação de uma pena, se não me foge a memória, 22 anos, né? E no caso ser um crime hediondo, o acusado vai responder ali no mínimo 10 anos e 6 meses no regime fechado, né? Então, não vai ser diferente esse caso agora aqui da Marcenália, né? Que o acusado, né? Breve, inclusive, vai sentar no banco do réu para ser julgado pelo tribunal do júri, né? Foi pronunciado, houve a sentença de pronúncia. Essa primeira fase, que é a primeira fase de conhecimento, já foi concluída. Ele já foi intimado, inclusive, da sentença, né? Não houve recurso. Então, eu acredito que breve a gente já vai ter uma data aí para que ele seja submetido ao julgamento do tribunal do júri. Ele vai para o tribunal do júri, doutor? Vai, sim. A sociedade é que vai ter que tomar essa decisão. Né? Doutor Marcos Simplício, né? Isso, é o juiz que está acompanhando esse caso. Que acompanha esse processo. Que é o juiz da primeira vara criminal. Criminal aqui em Parnamirim, né? Positivo. Então,
Eu, primeiramente, agradeço a Valéria por nos depositar essa confiança. Confiança, né, né? doutor Zico? Porque a partir do momento que ela nos constituiu para tomar conta, defender o sangue de Anália, né? Nesse caso, eu falo Isso. assim. Então, há uma confiança. E eu até agradeço, viu, Valéria, pela confiança, me constituir como advogado, como assistente do Ministério Público. E pode ter certeza de uma coisa, o que estiver ao meu alcance, irei fazer para que justiça seja feita, como está sendo feita, essa é a realidade. O estudo que o senhor tem aprofundado, o senhor é um especialista nessa área criminal, Parnamirim lhe conhece muito bem. Sim, sim. E eu tenho certeza que o senhor, o que depender do senhor, do seu conhecimento, da sua bagagem na área, o senhor vai forçar a barra para que a justiça dê pena máxima para ele, né? Não resta dúvida. Teve a audiência de instrução e julgamento, o acusado friamente teve a ousadia de alegar uma legítima defesa. E a legítima defesa, não, que ela se caracteriza quando o agente ele pratica moderadamente. Aí sim. Eu fui me defender, não é? Eu fui me defender. Então, como é que se vai alegar uma legítima defesa onde o cidadão dá mais de 20 cutilados de arma branca? Mais de 20? Mais de 20. A maioria maioria foi no pescoço. A maioria foi no pescoço da vítima. Da Anália, coitada, ficou indefesa. Porque o que a gente tem analisado, as primeiras cutiladas foi no pescoço para ela não poder pedir socorro. Essa é a realidade. Ela ficou sem voz. Fica sem voz, positivo. E vai perdendo todo o sangue, as forças, vai se esvaindo, não é? Então, assim, não muito longe ali de se caracterizar uma legítima defesa. A questão que ele também alega que a Márcia estaria traindo ele, não existe uma prova sequer nos autos de que há indícios de que de fato ela estaria traindo ele. E vou além, não, se porventura isso não justifica o crime, jamais, da forma e de nenhuma outra forma qualquer, não existe isso. Até porque hoje muitos homens entendem e vê uma mulher como se fosse um objeto dele, como se mandasse nela, entende? Demais. Então a gente tem se deparado muito com essas situações. Mas vamos dar continuidade no trabalho, né? Breve. Ele está preso. Está preso. Está onde? Ele está no presídio de Ceará-Mirim, né? Está preso lá. O que tiver ao nosso alcance para manter ele preso quanto mais tempo é melhor, fora da sociedade, tem que estar, não é? Tem que estar. E assim, é um acusado que é óbvio que na lei brasileira ela não existe, não tem a pena perpétua, uma pena que ele cumpra ainda, não é? Ainda. Então, ele vai cumprir, de fato, uma parte dessa pena, vai ter o direito de progressão de regime, certo? Ele friamente, na audiência de instrução e julgamento, ele relata que vai sair, citou muito o nome de Deus, né? Foi mesmo? Foi, que ia constituir a família, uma nova família. Uma nova? Mas aí tem um detalhe, e a família que ele destruiu? Como é que fica, não é? Como é que fica, né? Como fazer com a mãe dessa destruída, Valéria, que é a nossa querida só Valéria? Ela sabe, não, porque a gente tem acompanhado, dando total apoio também psicológico. A gente sabe como ela se sente, né? A gente sabe que você está perto, né? Você está perto, você acompanha esse processo desde o princípio. Isso. E a gente sabe que ela não vai ter a vida nunca mais dela normal, porque ela não vai ter a filha dela de volta. Não tem. Não tem. Não tem. Certo? Não tem como tapar essa lacuna, não é? Exatamente. Então, o acusado, ele é uma pessoa muito calculista. Fria. Sempre, em momento algum, em seu depoimento perante a autoridade judicial, ele demonstrou arrependimento. Em momento algum. Em momento algum. Caramba. Doutor Zico, eu quero lhe agradecer. Gente, ó, o doutor Zico está aqui com a gente, está acompanhando a Valéria desde o princípio desse desastre, isso para mim é um desastre, sabe? Isso para mim é um
uma fatalidade. A gente não consegue expressar. Oi? Mas eu digo assim, mas é incrível. Como pode um ser humano ser tão frio, rapaz? Porque a Valéria tinha o cara como um filho. Cuidava como um filho. Como a própria filha dela. E o cara chega friamente. Gente, eu quero fazer um convite a vocês. Não deixem essa questão ficar por aqui, não. Divulguem. Participem. Mães, fiquem atentas às reações dos namorados, que sejam, das suas filhas. Porque existem os sinais. Sim. A nossa querida Carolina, que estava aqui, ela esteve aqui e falou com olha a quantidade de gente que está participando desse programa. Olha um monte de mensagem. Ó. Aleude Araújo, aumentou o tempo de prisão, o problema é conseguir prender. Olha, o dele está Hipócrates Viana, professora Valéria, sua vida importa. Para todas as mulheres. Eu trabalhei no Hipócrates. Foi. Olha, ele diz assim, ó. Sua voz será o grito de Anália. Contra esses monstros. Tenha como uma missão em favor de todas as filhas de Parnamirim e do Brasil. Olha as pessoas como estão chocadas. Regina, parabéns, Nuca. Você está vendo a quantidade de gente que está participando do programa, dividindo com você essa dor, Valéria? Olha como é isso. Eu vou até confessar um negócio com você, viu, minha irmã? Dia 11 de novembro agora, esse podcast vai fazer 2 anos. Eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi. E eu quero dizer para você que eu tenho compaixão, eu divido com você essa dor. Caramba, não é fácil. Não é fácil. Mas Deus tem colocado pessoas na sua vida que não vai deixar seu grito calar, não. Que divide com você essa dor. Por mais que eu queira fazer isso, eu queria dizer que eu não tenho como sentir o que você sente. Não tenho. Mas nós estamos aqui, o NoCast, para trazer sua voz, seu grito, como orientador, para que outras pessoas, como o professor Hipócrates acabou de falar, não venham sentir isso que você está sentindo. E é muito importante que você não pare, que você não cale. Porque existem os sinais. A Carolina Amanda participa com a gente disso aí. Eu não sei se você já conheceu ela. Já, você conheceu. Ela... Não, pessoalmente não. Ainda não? Não. Oh, rapaz, a gente precisa marcar um encontro entre vocês. Ela falou comigo, nós temos um... Deixa ela... Fica à vontade. Licença aqui, Leilane, muito obrigado pela Doutor Zico, participação. a casa é sua sempre, viu, meu amigo? Obrigado, amigo, Lhe pela quero bem de consideração. verdade, Obrigado. viu? Não, Valéria. Meu amor, ajude ela aqui. Certo aqui, acho que deu certo. Dá certo. Peraí que eu vou dá, te né? ajudar. Dá, mas eu vou te ajudar. O programa ao vivo é assim, viu? A gente vai 1 hora, venha mais pra cá um pouco, para perto do microfone. Nós Isso. temos um grupo no WhatsApp, Sim. que é Eu Grito por Anália, que tem também no Instagram. E aí, Amanda Carolina, né? Aí ela tá no grupo, mas ela é uma pessoa incrível, né? Ela falou comigo, ela disse que queria me ver, queria dar um abraço, mas que não tá ainda com o emocional. Preparada. Ela... Obrigado. Olha aqui o que estão dizendo, Laís. Ó, doutor Zico e sua esposa está fazendo o que muita gente não está fazendo. Que é segurando a mão de Dona Val e não largando. Isso é... Gente, isso é real. Estamos ao vivo, dentro do NoCast, batendo esse papo muito interessante, assim, para que as mães, não é, comecem a observar melhor suas filhas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, justiça por Márcia Anália, sim, muita. Como mãe, Valéria, o que você, minha amiga, diria hoje
para as tantas mães, não só as que estão nos acompanhando, mas que estão vendo sem participar do chat e que ainda vão te ver muitas vezes, porque vai rodar muitas vezes no YouTube o programa. O que você diria para essas mães hoje? Onde você acha que você errou? Assim, porque você se sente culpada que não tem culpa. Por ter acreditado, por ter confiado, né? Talvez eu confiei tanto nele que talvez tenha passado sinais despercebidos, não sei. E eu fiz o casamento deles. Eles decidiram casar. Eles decidiram casar, eu trabalhava no Hipócrates. Aí, No colégio? No Hipócrates, ali na Zona Sul, por trás do Carrefour. Aí eu cheguei em casa um dia e a Analinha disse, mãe, a gente vai casar. Eu cheguei na segunda. Mãe, a gente vai casar quinta-feira da próxima semana. Assim, eles foram, resolveram tudo, pagaram o casamento, tudo, né? E aí eu fiz o casamento como pobre, mas teve tudo que tem no casamento, teve no casamento da minha filha. Sim. Sem ajuda nenhuma da família dele. E aí eu cheguei para ele, e aí eu falei para ele, olhe, eu estou lhe entregando o meu ouro. Nas suas mãos, eu deposito minha vida. É assim que eu falei para ele. E hoje o que dói em mim é, assim, a minha filha, eu tenho certeza, Noca. Eu tenho certeza, como na hora que ela estava morrendo, como na cabecinha dela passou assim, minha mãe chega já para me ajudar. Eu tenho certeza. Conhecendo a minha filha, eu tenho certeza que como aquela menina me esperou, sabe? Eu fico imaginando assim. Quando ela se defendia assim com a mão, a minha mãe chega já, minha mãe vai me salvar, minha mãe vai tirar daqui. Porque uma amiga dela me falou através do Instagram, disse que uns 2 dias antes, estava conversando com ela, aí disse que ela disse assim, ai, me deu um aperto, vontade de chorar. Aí a menina disse assim, por que, Márcia? Aí ela disse assim, porque eu, sei lá, pensei na minha mãe, vou já falar com a minha mãe. Aí ela falou assim, a amiga dela, sua mãe tá doente? Aí ela disse, tá não, ela tá no trabalho. Eu vou falar com ela, minha mãe é meu porto seguro. Sabe? E eu não sei, acontece uma coisa assim, tanta gente fala, tanta coisa que eu custa acreditar, mas assim, pelo tamanho da frieza dele, eu cogito a probabilidade dele ter me ameaçado, sabia? Para ela, eu acredito. Depois que essa amiga falou isso, que ela disse, eu tô com vontade de chorar, vou falar com a minha mãe. E aí ela foi e disse, minha mãe é meu porto seguro. Eu não sei. Eu não sei para que aquela faca dentro da mochila dele, né? Olha aí. Gente, olha, esse é o Instagram. Eu grito por Anália. Anália, menina? Que se chama Anália? Sim. Vou falar. Rola aí. Aqui tem imagens dela para vocês. Linda demais. Para vocês seguirem aí, para a gente não deixar esse crime absurdo passar impune, sabe? Olha. No dia do meu aniversário, aqui, ó, isso aqui. Não. Aí. Essa menina, eu fui na casa dela, e a mãe dela me chamou pra levar maquiagem pra ela ver. Aí foi pela internet. Aí quando chegou lá, o nome dessa menina é Márcia Anália. O nome da minha filha é Márcia Anália. E assim, eu nunca fiquei sem um abraço de Márcia Anália no dia do meu aniversário.
Nunca. Nunca. Eu ia ficar esse ano, mas não fiquei. Porque Márcia Anália me abraçou. Todo jeito a Márcia Anália. Ela é uma mesmo. Márcia Márcia Anália. Anália. E a mãe dela, conversando comigo, disse que já tinha encontrado pessoas com o nome Anália, pessoa com o nome Márcia, que é comum, né? É Mas a verdade. junção não é tão comum assim. Não. Eu também nunca tinha encontrado uma Márcia Anália. E você encontrou ela aqui em Parnamirim? Aqui em Parnamirim. É. Poxa, que maravilha. Você sentiu como abraçando sua Pela filha, minha não é? Foi. Verdade. E eu tenho um sobrinho que era muito, 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 muito ligado à minha filha. Ele tem 5 aninhos, ele está fazendo tratamento psicológico, porque a minha irmã foi chamada na escola, os coleguinhas olham para ele, aí ele faz assim, o que é? Quer que eu faça com você igual Josué fez com minha Nailinha? Quer? Eu vou fazer com você igual Josué fez com minha Nailinha. Poxa vida. Tá refletindo na criança. Exatamente. 5 aninhos ele tem, o bichinho. E ele conhecia sua filha? Vixe, ele é ligado demais a ela e ela a ele. E sim, teve também o seguinte. Quando aconteceu o caso, minha filha tinha os Rottweilers, né? Os Rottweilers ficaram lá. O que aconteceu? Veja só. Eu com toda a dor... Isso era que horas? O quê? Quando achou a minha filha? Umas 10 horas da da manhã? quarta-feira, sim. Aí, quando foi na sexta-feira, ela foi enterrada na quinta, porque aquele verme chamado Josué Viana, ele não me deu o direito de me despedir da minha filha. Ele não deu aos amigos, aos vizinhos, o direito de ver o rosto dela. A gente não viu. A gente enterrou só o caixão, porque não pôde ser aberto, sabe? Não pôde ser aberto devido ao tempo, e quando eu cheirei o cabelinho dela já estava com odor, e devido ter ficado desfigurado. Eu não tive o direito de despedir da minha filha. Ninguém teve o direito de se despedir da menina. E aí, quando depois que teve o sepultamento, na quinta, da sexta-feira em diante, eu tinha que ir todos os dias no local do crime colocar comida para os Rottweilers. Os Rottweilers tinham quintal, mas eles só queriam ficar no quarto, aonde estava o corpo da minha filha. E outra, esses Rottweilers, eles respeitaram demais minha filha. Você já pensou que eles podiam ter estraçalhado o resto do corpo dela, da menina? É verdade. Por causa do sangue? É verdade. E eles com fome? Já pensou nisso? Talvez o assassino tenha deixado ele solto por isso. Sabe por quê? Porque se ele deixou a minha filha morta, ele sabia que alguém um dia, em algum momento, ia entrar lá. E como entrar com os Rottweilers? Não tinha como entrar porque eram violentos Porque, demais. exatamente. Por que ele não deixou os Rottweilers presos? Fica o questionamento, né? Por que ele não deixou os Rottweilers presos? E nisso, eu tinha que chorar, eu tinha que sofrer, eu tinha que sentir dor, eu tinha que doer todas as partes do corpo, mas eu ainda tive que ter amor pelos animais. Eu ia todos os dias lá onde estava o corpo da minha filha colocar comida para eles. Valéria, não vá não. Gente, como é que eu não vou? Ninguém ia. Eu ia todo dia botar comida e botar água. Eu ia me arrastando. Meu marido me levava me arrastando. Ele não entrava lá porque eles eram muito bravos. Ele ficava no portão e eu ia. Aí chegava lá, botava comida, botava água e ficava assim, sabe? Olhando tudo. E aí eu liguei para a família do assassino. Eu ainda liguei pedindo ajuda. Porque os Rottweilers não eram meus. Não eram da minha filha, era dele. O que ele deixou para mim foi um corpo e 2 Rottweilers, né? Aí eu liguei para a família dele para pedir ajuda para os Rottweilers,
para ajudar com ração. Pelo menos até... Poxa, eu fiz essa ligação, tava com 3 dias. Eu não tava com a cabeça no lugar, né? Onde estava o pai de Anália? O pai de Valéria? Anália, nós somos separados, né? Como eu Sim. falei. E assim, o contato dele com ela era mínimo. Tinha contato. Porque até os 18 anos ele dava pensão bem direitinho. E aí, depois dos 18 anos, o contato dele com ela era esporádico pelo telefone. Esporádico. No dia do velório, ele não veio. E assim, ele saiu do trabalho, deram a notícia a ele no trabalho, ele saiu, passou mal e disse que não queria ver a filha no caixão, não tinha como ver a filha morta, queria ficar com a imagem dela viva, sorrindo a última vez que se viram. Né? E aí, como sempre fui eu sozinha, tô eu sozinha até aqui. Né? A filha era minha. A filha era minha. Eu sempre dei conta dela sozinha, minha. Na época que ele dava pensão, até os 18 anos, era R$ 150. Eu nem recebia pensão, eu deixava pra ela, sabe? Eu comprava tudo, arcava com as coisas de casa. Analia, essa pensão, R$ 150 é sua mesada. Pra escola, comprar lanche pra escola, alguma coisa assim que você precisar. Voltando, eu liguei para a família e pedi ajuda. Teria como me ajudar com os Rottweilers? Não é definitivo, não. É até eu pensar o que é que eu vou fazer com os Rottweilers. Chame a carrocinha e bote num canil. Foi essa a resposta que me deram. Que lhe deram. Chame a carrocinha e bote num canil. Aí eu disse, eu não vou fazer isso não, porque isso é pecado. Porque eles não fizeram nada. Os cachorros não fizeram nada. Nada, absolutamente. Nada. Pelo contrário, eu tenho respeito aos cachorros, pelo respeito que eles tiveram com a minha filha. Pelo contrário, eles podiam ter devorado a menina. Eles estavam quase 2 dias sem comer e sem beber. E muito sangue lá, né? Aí eu fui e disse, não, eu não vou fazer isso não, que isso é pecado. O assassino aqui é seu filho, não é os cachorros, não. Aí eu fui e consegui, através de uma amiga de Anália, tutores para eles, e eles estão muito bem. Eles foram treinados para atacar pelo assassino e hoje eles estão educados para amar. Coisa mais linda do mundo estão os Rottweilers. Eles me mandam foto, me mandam filmagem e assim. Eu tenho saudade também dos Rottweilers, que eu via eles pela janela, que eu não chegava perto, não. Mas quando eu recebo foto deles muito bem, quando eu recebo vídeo deles muito bem, me dá um certo alívio no coração, sabe? Que pelo menos eles não estão sofrendo. Porque eu e a Pichizinha é um sofrimento que, assim, o luto, ele é uma tempestade que só molha a unha lutado. Vocês estão todo mundo aqui, os 4 estão aqui, mas o temporal está aqui, em cima de mim. O temporal está em mim. O luto é assim, é uma tempestade que só molha o enlutado. Tem quantos meses hoje? 6 meses. 6 meses, né? Do que aconteceu. Isso. Olha, Valéria, é muito forte esse seu testemunho, mas eu diria para você, muito importante, que a gente não deixe esse grito calar. Muito importante, todas as orientações que você tem passado para nós através desse seu sofrimento. Algo forte que você não consegue nem explicar. Dói, todas as vezes, né? Você é uma mulher muito forte. Muito forte. Não é para qualquer uma. Muita gente no teu lugar já teria sucumbido. Mas eu quero que você saiba de uma coisa nessa noite. Vai chegar o momento que você encontrará com a Anália. Amém. E não vai ser nessa dimensão. Há uma promessa de Deus Pai Criador. Aquele que colocou você no mundo, aquele que colocou a Anália no mundo, vai chegar um momento, creia nisso, que você vai encontrar com ela. Eu só queria ouvir ela dizendo a benção, mãe. Eu só queria ouvir. Eu não queria mais nada. Era a única coisa que eu queria ouvir. Eu sei. Dá o último abraço, não é?
eu não vou ter netos. Não vou ter netos. Eu não vou ter uma mão quando eu tiver idosa, se eu chegar até lá. Porque, sabe, Noca, eu acho que meu coração só aguenta até a condenação, sabe? Eu acho que eu não vou além disso. É por isso que eu gostaria de pedir ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, né, que agilize a data desse julgamento, sabe? Eu tenho todo e total apoio de Dr. Zico, como ele mesmo falou, não é só jurídico, é psicológico também, dele, da esposa dele, desde sempre. Mas eu preciso desse julgamento, porque eu não sei até quando meu coração vai suportar. Eu não sou forte, eu não tenho opção, entendeu? Eu preciso chegar até lá. Eu não tô andando, Noca. Eu juro que eu não tô andando. Eu tô me arrastando. Eu tô me arrastando. Então eu não sei até quando meu coração bate. Porque como a Anália era meu oxigênio, a Anália era meu coração, a Anália era meu cérebro, eu tô sem tudo isso. Então é como diz um amigo meu, ele que é o filho da madrinha de Anália, ele diz: minha amiga, só o fato de você, depois disso, levantar já é um milagre, né? Mas eu digo a você com toda convicção, Noca, todos os dias eu morro um pouco. Todos os dias. Anália vive em mim. Anália não morreu. Eu não gosto, eu não aguento que alguém diga que a Anália morreu. Ela não morreu. A minha filha não morreu. Ela tá em mim. Ela vive em mim. E no dia que eu parar de respirar, é nesse dia que nós duas morreremos. Não tem como a gente dimensionar o que você sente. Não tem como. Valéria, as pessoas morrem quando são esquecidas. E o seu grito, a sua vontade vai prevalecer. É importante que você vá vivendo um dia após o outro. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Só não deixe. Mas eu tô com tanta saudade. Eu imagino. Eu tô com muita saudade da minha filha. Eu não Eu sei. nunca passei tanto tempo sem ver nem sem falar com ela. Eu tava na terapia, aí a terapeuta disse assim: Valéria, vamos resgatar memórias de antes do nascimento de Anália. Não, eu não tinha vida, Noca, antes. Não tinha vida. Eu esqueci, deu um branco. A minha vida é de Anália pra cá. Sabe por quê? Porque quando a Anália nasceu, eu fiz faculdade. Quando a Anália nasceu, eu fiz pós-graduação. Quando a Anália nasceu, eu passei no concurso. Tudo por ela. Tudo por ela e pra ela. Entendeu? Aí agora, eu fiz um seletivo no estado, eu passei, então pra ser chamada. Eu não vou assumir. Pra quê? Vou trabalhar mais pra quê? Pra quem? É assim, eu não... Se a Anália era meu objetivo de vida, eu não tenho objetivo. Quer dizer, tenho a condenação, o julgamento. É por isso que eu imploro o Tribunal de Justiça, o Ministério, todas as autoridades, doutor Zico também, eu imploro por isso. Porque esse é meu objetivo. É ver a condenação. Infelizmente, ele não se enquadra nessa nova lei que foi sancionada pelo presidente Lula, não é isso, doutor Zico? Ele não se enquadra. Infelizmente, ele vai pegar de 12 a 30, né? Não é isso? Entre 12 e 30 anos. Ele não se enquadra porque quando a lei foi sancionada, ele já tinha cometido o ato, ele já estava preso na lei antiga, não é assim? Na lei antiga. Então, ele é de 12 a 30. Vamos supor que ele pegue 10 em regime fechado. 10 anos em regime fechado. Minha gente, o que é 10 anos? O que é 10 anos para uma vida? Nada. Ele vai pegar
10 anos. É por isso que eu lhe digo que muito provavelmente, quando ele estava arquitetando, ele fez esse cálculo, doutor Zico. Eu acredito que ele tenha feito esse cálculo. Eu acredito que ele tenha feito esse cálculo mediante ao que ele falou na audiência. Entendeu? Porque se ele imaginasse que ele fosse pegar, por exemplo, 40 anos, ele não ia ter respaldo para falar, eu vou cumprir a pena que a justiça determinar, vou sair, voltar para a sociedade e refazer minha vida. Não. Então, vamos supor que ele pegue 10 anos, ele tem 30, né? Ele sai com 40 anos, muito mais novo do que eu estou hoje. Hoje eu estou com 44 anos. Né? Ele pega 10 anos, ele sai com 40. Ele pode sim casar, pode sim ter filho, e a minha filha, que ele tirou esses direitos dela. Ele vai voltar para a sociedade. Se ele tirou minha filha, fosse a minha filha, era uma pessoa que amava viver. Ela tinha tanto medo de morrer, tanto medo, que quando ela tinha dor de cabeça, eu dizia, mãe, toma aqui um Dorflex. Aí ela dizia assim, mãe, não vai fazer mal não? Com 23 anos. Mulher vai fazer mal nada, mulher, um Dorflex. Ela me deu só a metade. Tomava metade, com 23 anos. Tanto medo. Essa menina tinha muita vida de verdade. E era uma menina muito família, ajudava todo mundo, viu? Todo mundo que ela podia, ela ajudava. Ela tinha medo de gato. Ela tinha síndrome, pânico de gatinho novo. Tinha pânico mesmo, de gatinho novo. Mas quando foi um dia, eu fui pegar ela na parada de ônibus. Por quê? Quando ele ia trabalhar, trabalhava à noite, aí eu ia pegar ela lá na parada de ônibus. Aí eu fui, peguei ela, né? A gente tava vindo. Aí tinha uma árvore e um gato miando. Passou nessa árvore. E era um gato novo. Ela disse, mãe, tem um gatinho aqui. Aí, mãe, o gatinho vai morrer se ninguém tirar ele. Aí, como eu eu sabia que ela tinha medo de gato, aí eu disse, eu vou subir e vou tirar ele. Aí ela fez, não, manhã, a senhora não pode subir, não. A senhora com esse corpo todinho, se a senhora cair, a senhora se machuca. Aí eu disse, mulher, e o bichinho vai ficar lá? Vai ficar lá? Ela disse, não, eu vou subir e vou tirar ele. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dela, eu disse, tu vai tirar, Nalinha, é gato novo. Aí ela disse desse jeito, manhã, mais vale a vida dele do que o meu medo. Olha aí. Ela subiu, tirou o gato, fez, pega, manhã, segura o gato novo. Pronto, tô no chão. Então, quando eu tô assim, que às vezes eu fico questionando Deus, sabe? Eu fico questionando por quê? Por quê? Por que não foi evitado? Não sei. Eu fico perguntando por que tinha que ser eu, por que tinha que ser minha filha. Aí, nesse momento, eu digo, não, eu tô dormindo, eu vou já acordar. Quando eu acordar, eu vou chamar a Nália, Josué e vou contar esse pesadelo. Eu fico desse jeito pensando, sabe? E aí, quando a ficha cai, eu digo, meu Deus, cura minha filha, limpa minha filha pelas boas atitudes que ela teve em vida, que foram muitas. Se ela chegasse aqui e você falasse que estava com frio, ela fazia assim, ó, vista. Uma menina nova, 23 anos, ela não tinha maldade, ela não identificava maldade, não. É tanto que ela não identificava que, assim, quando eu encontrei ela estava despida da cintura para baixo, né? Despida. Estava despida da cintura para baixo. Mas, assim, foi feito exames e não acusou nada de relações. Não foi, doutor Zico? Não acusou nada. É porque, assim, era um hábito dela dormir assim, sabe? Então, o que acontece? Veja bem. Talvez, eu acredito que eles tenham discutido e ela estava cansada, tinha trabalhado o dia todo, ela foi dormir. Para uma pessoa dormir dessa forma, com outra pessoa aqui, é porque confia 100%. Verdade. É porque confia 100%. Foi dormir. Aí você vê o que ele fez, esperou ela dormir. Não foi premeditado? Foi. Até hoje eu questiono aquela faca dentro da bolsa dele de trabalho. Se ele ia trabalhar com essa faca. E aí fica até assim, que ele trabalhava com... Ele era segurança, né? Não sei se ele não era revistado, eles não eram revistados, não sei. Arma branca, né? Mas aí fica meu recado aqui para as mães terem mais atenção, porque por mais que eu tenha tido atenção, foi pouco, né? Por mais que eu tenha sido cuidadosa,
foi pouco, né? Então, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca. E porque ele, o assassino, ele era atraente na fala dele, sabe? Ele atraía todo mundo. Ele queria mostrar o que ele não era e a face verdadeira dele ficava oculta. Ficava oculta. Então, para ele esconder quem ele era o bom, ele era educado ao extremo. De uma forma que, se você não for extremamente atento, 24 horas não percebe, como no meu caso. Né? Eu trabalhava o dia todo e trabalhava para eles. Né? Então, assim, fica esse meu recado para as mães. E ao mesmo tempo que eu convido todas, uma mãe nunca chora só, né? Nunca. Uma mãe nunca chora só. E minha única filha. E eu espero muito em breve eu me encontrar com ela. E quando acontecer essa condenação, queria que ele pegasse o máximo possível, porque 10 anos é inadmissível, né? Inadmissível. A mãe dele tem outros filhos, acredito que parece que são 5 filhos, inclusive ele tem uma irmã, que essa irmã tem uma filha única. Linda, um bebê linda. Minha filha amava essa menina, amava de verdade. Quando eu toco nesse assunto, é para você ver como ele nem pensou nisso, né? Nem pensou na minha sobrinha, na minha irmã, que só tem uma irmã, na mãe dele, né? Nem pensou. Pensou em nada. E em mim, que tratava ele como filho. Tirou minha única filha, tirou minha vida, me matou. Acabou várias vidas. Porque minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos são tudo pequenos, é todo mundo fazendo tratamento. Destruiu. Um sociopata. Destruiu. Ele me matou de verdade. Eu cheguei a... Teve um dia que eu peguei uma faca e comecei a perfurar minha barriga para ver se eu sentia pelo menos um terço da metade do que a minha filha sentiu. Sabe? E assim, todas aquelas facadas estão perfuradas em mim. Pode ter certeza, estão perfuradas em mim. E quando tiver essa condenação, eu e minha filha poderemos descansar em paz. E é como eu falei, Anália vive em mim. E no dia que eu der o último suspiro, foi ali que nós duas morremos. Outro recado também que eu queria passar é para as jovens, para as moças, para as adolescentes. Qualquer coisa, não ter medo, não ter vergonha de falar para a mãe, de falar para alguém assim mais próximo, né? Não tenha medo, porque algumas coisas a minha Nália deixou de me falar para me poupar. Ela achou que ela resolveria sozinha, e sozinha não resolve. Sozinha não resolve. E não existe brincadeira de tapinha, não existe brincadeira de beliscões, não existe isso. Isso é uma agressão. Isso é um verdade. tipo de agressão. Até verbal, né? Exatamente, até verbal. Começa por aí. Não existe essa questão de impedir amizades, né? De afastar da família, afastar de amigos, questão de roupa também. Isso tudo são agressões. Então, assim, procure a mãe, celular também, pois é. Inclusive, houve um tempo que dividiam, compartilhavam o mesmo WhatsApp. O mesmo? O mesmo, o mesmo Instagram. Isso deixou, mesmo Instagram, mesmo tudo. Isso deixou de existir porque eu cheguei, eu disse assim, olha, é até uma invasão de privacidade que você, dizendo a ele, que você está fazendo comigo e com outras pessoas. De repente, eu quero falar com a minha filha, eu falei até assim, de repente eu quero falar com minha filha, coisa íntima, da parte ginecológica. Aí você vê primeiro do que ela. Não faz sentido. Pois é. Então, assim... São esses sinais que você alerta todas as meninas para ficarem atentas. Exatamente. Tem que falar, não, esse negócio de achar que resolve sozinha, como a minha filha achou. Ela achou que ia resolver sozinha. Para lhe poupar. Exatamente. Para te poupar. Para me poupar. Ela achou que ia resolver sozinha, ela achou que ia se separar, que ele ia para lá, que ela ia ficar aqui e que estava tudo bem. Mas não é, sozinha não resolve. Muito bom. Tem chat ainda, querida aí? Alguma coisa, alguma pergunta?
A face dele foi revelada, é verdade, é verdade, Rafaela. Rafaela, é verdade isso aí, viu? Olha, gente, eu estou conversando com a Valéria Felizardo, não é? Perdeu uma filha de forma muito cruel. Ela dividiu com a gente essa riqueza de informações e a dor dela pela perda da única filha unigênita dela. Ela deixou aqui um recado muito forte para todas as filhas. Você, minha jovem, minha querida, fique atenta. Não deixe que ninguém invada a sua privacidade, que castre você. Divida isso com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com a sua irmã. Divida, porque a gente pensa que nunca pode acontecer com a gente, Valéria. A gente acha que nunca pode. Verdade. Mas olha, o perigo mora ao lado. Ao lado. Agora, 6 meses atrás, foi Márcia. Agora ontem foi a Fernanda. Maria Fernanda. Não é? E eu queria dizer para vocês que eu gostaria muito que todos compartilhassem o máximo para que a gente não deixe a voz de Anália calar, nem a voz de Valéria. E que a justiça seja feita. Que a dosimetria da justiça dê a ele a pena máxima que cabe a ele. Eu quero agradecer você ter vindo dividir essa dor conosco, com o NoCast. E eu queria lhe dizer, Valéria, você tem um amigo aqui, um Muito irmão, obrigada. prontíssimo a dividir essas dores contigo a qualquer instante, a qualquer momento que você quiser. Você tem o meu telefone, meu WhatsApp. Eu quero que você sinta-se abraçada de verdade. Jamais eu sentirei a tua dor, jamais. Mas eu sei como é duro perder. Ainda mais quando a gente ama. Quando se perde alguém que ama, não é fácil. Não é fácil. Principalmente da forma como você perdeu prematuramente. Uma menina linda que foi simplesmente maltratada, que eu acredito que foi antes de tudo acontecer. Não poupem os pais de vocês em dividir qualquer forma invasiva que algum companheiro possa ter com vocês. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço imensamente. Agradeço a você pelo convite. Agradeço a Dr. Zico e a Laísa por estarem aqui comigo, como sempre, né? E agradeço também a população que tem dado apoio a toda a sociedade. Agradeço também a Dr. Marcos, que negou o pedido de absolvição. Não foi isso, Dr. Zico? Negou o pedido de absolvição sumária. E agradeço também a mídia, né, que está acompanhando. E é isso, dizer que, assim como você falou, que não deixa a voz da minha filha silenciada, nem a minha, para que não tenha outras Valérias e não surjam outras Análias. Verdade. Muito obrigado, gente. Forte abraço. Obrigado a vocês por tudo.